Olá, Josa. Fala, André, tudo bem, André? Como é que você está? Tudo bem? Eu estou ótimo. E você, tranquilo? Tranquilo. Meu amigo, a gente vai falar hoje aqui de uma equipe que é muito interessante ali na Itália, é uma equipe muito diferenciada historicamente, né? Embora os resultados que entrega hoje não sejam à altura do que é essa história, mas é um clube de, no mínimo, muita personalidade, é um clube que que realiza com o seu grande arquival, um dos grandes clássicos do futebol italiano, e acho que durante muito tempo um dos maiores clássicos do futebol europeu também, né? E essa equipe que também oferece, neste momento, uma oportunidade de mercado para clubes interessados num ótimo zagueiro, né, que está atuando na Itália. Então, essa equipe, qual é essa equipe, André? Il Grande Torino, quer dizer, o Grande Torino é aquele de qual, aliás, gostaria que você contasse um pouquinho mais sobre o Grande Torino de verdade, aquela tragédia tristíssima de muitos anos atrás, mas que está viva ainda na memória dos torcedores. Mas estamos falando del Torino, dei Granata. Na verdade, o André, esse Torino que é na verdade, o Torino dos anos 40 foi uma grande máquina de jogar futebol. A seleção italiana é toda ela montada a partir do Torino, né? Eu lembro, por exemplo, que teve se não me engano, um amistoso contra, eu não me lembro bem a equipe, né, que teve ali praticamente todos os jogadores ali eram da Torino, com exceção de um ou dois jogadores apenas, e que ganhava tudo, que começou, que tinha inclusive um tipo de jogar futebol extremamente ofensivo naquela ocasião. Era, na verdade, naquele momento na Europa, provavelmente a maior equipe de futebol que existia na Europa e no mundo naquele momento, o Torino. E que acaba tendo depois uma tragédia, né? Ele vai fazer um amistoso na Espanha, e aí tem um acidente, e morre, todos os jogadores morrem, membros também da delegação, dirigentes morrem, e nunca mais o Torino foi o mesmo. Foi uma tragédia inacreditável, né? Na verdade, a primeira grande tragédia aérea com uma equipe de futebol. E depois disso, inclusive, o Torino que estava muito bem na tabela do campeonato, eu lembro que naquela ocasião a federação resolveu dar o título para o Torino, o título do campeonato italiano para o Torino, mas o Torino recusou, achava que tinha que vencer dentro de campo, existia ali uma questão muito de honra tal, e aí conseguiram, mesmo assim, conquistar o título praticamente com um time totalmente alternativo, tinha Garotos. exatamente garotos, com duas exceções de jogadores que não viajaram, mas aí um deles também não pôde jogar, e conseguiu o título italiano. Mas o Torino, a partir daí, nunca mais foi o mesmo, jamais conseguiu se reerguer, e muda, inclusive, a forma de jogar, passa a ser uma forma de jogar mais a italiana que a gente conhece, mais defensiva, nunca mais conseguiu ter uma equipe crescer. Nos anos 60 também teve uma equipe crescente, mas nada perto do grande Torino. Para nós termos a ideia, o estádio do Torino, que tinha um nome aí bastante desonroso para o futebol, né, que chamava Estádio Benito Mussolini, né? Depois troca-se o nome para Estádio Grande de Torino, porque Grande Torino é o nome que essa equipe tinha, o apelido que essa equipe tinha em função do grande time que teve na década de 40. E hoje em dia o Torino na verdade, não é nem sombra do que já foi no passado. Basta ver, por exemplo, o que está fazendo a equipe da Fiat, né, a Juventus, né, a grandeza da Juventus, o elenco da Juventus, o elenco do Torino, um dos mais limitados técnica e financeiramente ali do Calcio. Agora, a gente está falando de duas equipes que rivalizavam, e na década de 40, por exemplo, a Juventus corria atrás do Torino, não era o que está acontecendo hoje, era bem o contrário. Esse clássico foi um clássico de duas grandes equipes, hoje é um clássico de uma equipe grande contra uma equipe que, infelizmente, com o tempo se apequenou, mas guarda aí sua tradição, sua história maravilhosa, do grande Torino que foi na década de 40. Mas como é que está esse Torino agora, André? Você acha que esse Torino agora é o quê? O que ele quer para a temporada? O que ele quer agora em 2021-22? Bom, esse Torino troca de treinador, primeiro ponto, sempre a gente analisa muito esse aspecto, né? Na Itália tem um peso muito grande a questão técnica e tem um treinador de grande valor, no meu ponto de vista, que é o Juric, que treinou o Genoa e que agora está assumindo essa tarefa muito importante. E ele é um jogador que não esconde a sua admiração para o Gasperini, com o qual tem uma relação de amizade muito intensa. Ele fui jogador por um curto período, mas foi suficiente para que ele tivesse muita estima do Gasperini, e essa estima se transformou em emulação, mas uma emulação, claro, criativa, né? O Juric tem o próprio 3-4-3,
que é a marca, né, do Gasperini, 3-4-1-2, em algumas situações. Então, o Torino recomeça, depois do grandíssimo sofrimento do ano passado, quando se salvou somente na penúltima rodada. Fui muito tempo na zona de rebaixamento, foi um ano terrível, e o torcedor do Torino não quer nem mais ouvir falar sobre algo que se passou ano passado. Então, Juric é uma garantia de um jogo mais dinâmico, um jogo mais físico, e por isso também vai precisar de jogadores que tenham essas características, mas um jogo menos previsível. Uma das características do Juric é a imprevedibilidade, né? Então, você tem aí uma promessa de jogos mais dinâmicos, de jogos mais bonitos de serem vistos. Eu acredito, de fato, que o Torino fará melhor o ano que vem, mas precisa ver o que está acontecendo. Inclusive, né, você estava dizendo no início sobre oportunidade de mercado. Sim, porque eu acredito, Josa, você sabe melhor que eu, que tem alguma coisa que esteja em fermento, né, no Torino, uma questão de mercado que tem a ver com o brasileiro, não é? Então, tem a ver com o brasileiro, realmente é uma grande oportunidade. Quando você fala, por exemplo, do 3-4-1, 3-4-3 aí do técnico atual do Torino, né, do Juric, na verdade, a gente tem ali também teve uma linha de três em toda a temporada passada. Aliás, a linha de três zagueiros é algo que está se consagrando na Itália. Quase todas as equipes estão adotando neste momento essa linha de três. Aí muda muito, né? Com 5 à frente, com 4 à frente, com 2 no ataque, 3 no ataque. Em geral, eu gosto mais dessa linha de 5, porque geral, ela pode não somente trabalhar melhor o sistema defensivo, como também ter uma chegada muito forte ali no ataque. Eu acho que me agrada até mais a linha de 5. Então, no entanto, a gente vai ter o mesmo esquema, né? E pelo menos nisto, o técnico Juric vai manter a equipe anterior. E, de fato, foi vergonhoso o que aconteceu. É um dia vergonhoso por causa do próprio limite mesmo do clube hoje de montar grandes equipes, mas a equipe poderia entregar muito mais, porque outras ali com orçamentos parecidos tiveram melhores performances na temporada e não conseguiram ficar à frente do Torino, que, como você disse, escapou muito pouco. Quando a gente pensa nesse elenco do Torino hoje, a gente precisa... muita coisa está acontecendo realmente. Tem essa questão aí do mercado, uma situação de mercado que favorece as equipes brasileiras. A gente tem 2 brasileiros ali que atuam na zaga da equipe do Torino, né, que são zagueiros que estão no Torino hoje. Um deles é o Brenner, que é um jogador, né, André, que parece que está muito bem e que dificilmente sairia hoje. Tem até um salário ali, até baixo, né, para padrões europeus, muito comparável ao que tem aqui que se recebe aqui no Brasil também, mas é um jogador que, inclusive, deverá renovar assim que terminar seu contrato, ganhando muito mais, se é que não vai ser transferido para outra equipe, porque realmente está jogando muita bola o Brenner. Agora, quando a gente pensa em zagueiros do Torino, tem ali o Brenner, tem o Isco, e aí tem o Lianco, que é um jogador que está muito sem espaço, um jogador extremamente técnico, é um jogador que tem uma ótima saída, muito rápido. Acho que ele cometia alguns erros, aqui no Brasil já, erros de desatenção, mas eu acho que aquilo acontecia muito em função de outras questões do jogo que ele tentava praticar, que era a rapidez mesmo, o jogo mais protagonista, e aquilo, eu acho que os probleminhas que tinha junto, né, eram coisas muito resolvíveis, coisas que, com o passar do tempo, ele conseguiria resolver. E acredito piamente que isso sim possa acontecer. Vejo no Lianco um jogador muito promissor. E ele está, de certa forma, aí, ele poderia hoje ser negociado, né, André? Como é que é essa situação? Não, está ele livre pediu. do mercado? Como é que é isso? Ele está com contrato, mas ele pediu para ser negociado. Tem uma oferta do Betis, né? Mas eu tenho firme convicção que se chegar a justa oferta do Brasil, ele vem, mesmo porque o salário dele não é proibitivo, né? O que ele ganha hoje, comparado, digamos, em reais, é 300 mil reais por mês. Não é um salário, me parece, proibitivo aqui para um time grande, porque aí, no caso, o Lianco já tem aspirações, né, se for voltar para o Brasil, para times de primeira linha, evidentemente. Agora, talvez ele tenha pedido para sair porque percebeu que com o Juric ele não tem espaço, né? Juric colocou o Bremer digamos, no centro das suas atenções,
fez com que Bremer se tornasse, né, de fato, um jogador muito importante para a defesa. Mas veja bem, em alguns jogos que foram feitos amistosos, o Lianco, fui preferido a um garoto, né, um 99, que é o Buongiorno, que é da base do Torino, e que está jogando, né, como terceiro zagueiro do lado esquerdo, que é o lugar onde jogaria o Lianco. Então, acho que a partir daí, né, o Lianco pediu para sair, teve esse contato do Betis, mas eu acredito que o Torino negociaria tranquilamente com um clube brasileiro. O ano passado, o Bremer teve sempre atuações muito acima da média do próprio clube, isso tem que ser destacado, né? O Bremer, mesmo em situações como aquele 7-0 que tomou do Milan, né, no final do campeonato, mesmo nas situações vergonhosas, digamos, do ponto de vista do resultado, o Bremer nunca foi, digamos, o pior em campo. O Lianco teve jogos espetaculares, o 3-2, por exemplo, contra o Atalanta, que eu lembro muito bem ter visto esse jogo, mas atuações muito desastrosas. Mas eu acho que é questão mesmo de saber trabalhar também o psicológico do rapaz, né? Eu acho que ele, de fato, é um excelente jogador. Na verdade, André, quando o técnico pensa no Alessandro Buongiorno para jogar, agora tem 22 anos, há pouco tempo é que está no elenco principal aí, mas é um jogador muito jovem. Quando esse jogador é colocado ali no setor do elenco, é evidente que o jogador pensa, ele considera que o técnico realmente não confia muito no seu trabalho. Isso também interfere na atuação do jogador no meio de campo. Eu acho muito interessante que nas partidas em que ele teve os baixos dele, ele também entrou em campo também com esse problema de confiança, né? E acho que os altos dele nesses momentos falaram muito mais do que é a qualidade técnica dele do que os baixos, porque os baixos foram oportunizados também por questões mesmo do psicológico do jogador, né? Que não parecia estar realmente confiante. Agora, André, diante de um salário tão baixo como esse, eu acho que tem uma equipe assim ideal hoje para o Lianco. Uma equipe aqui no Brasil que está precisando muito de um zagueiro rápido, com uma boa saída de jogo, é o Flamengo. O Flamengo está ali com um problema na sua zaga, tem Léo Pereira, Gustavo Henrique, jogadores que precisam absurdamente de uma proteção aí dos volantes, porque senão não consegue jogar expostos, não consegue, por exemplo, dar o combate com eficiência ao ataque do adversário, né, os ataques dos adversários. Costuma ter muita falha nisso, costuma ter muita falha também no 1-1, além de falhas também até mesmo no jogo aéreo. Agora, eu acho que esse jogador, juntamente com o Rodrigo Caio, formaria uma zaga muito interessante, até porque o Rodrigo Caio ele consegue empoderar jogadores jovens como o Lianco, ele já não consegue empoderar e fazer jogar bem jogadores teimosos e que não acertam os próprios erros, como alguns que estão hoje na zaga do Flamengo, como Bruno Viana, o Gustavo Henrique, né? Léo Pereira, que em outros times até jogaram bem, mas que infelizmente no Flamengo não está rendendo muito, não. Acho que é um jogador com um perfil para o Flamengo, dentro do orçamento, da condição do Flamengo de pagar um salário também para um jogador, e acho que pelo menos aí com empréstimo, talvez até com opção de compra, mas com empréstimo aí, daria para chegar no Flamengo sim. Você consegue ver esse jogador no Flamengo como uma alternativa interessante também? Consigo ver exatamente pelos motivos que você falou. Os jogadores que jogam na Europa, ainda mais nesse esquema de 3-5-2, eles desenvolvem uma questão de rapidez, sempre são os três que jogam perto do goleiro, sempre são solicitados a sair bem com a bola. Então, o Lianco, por exemplo, é uma das características do bem e do mal dele. Às vezes, de ter saído com a bola, de ter perdido a bola no próprio metade de campo, em situações, de fato, onde se via que é mais a questão psicológica que técnica, em situações em que ele consegue, de fato, tanto com lançamento mais longo, tanto com verticalizações, tanto até com saída de bola em velocidade, ele consegue ganhar e entrar na superioridade numérica no meio de campo, apoiar para o meio de campo, e isso criar uma situação favorável. Quem joga na Europa está muito acostumado a esse tipo de troca rápida e esse tipo de verticalização. Eu acho muito interessante. Eu digo mais, e talvez dou a palmatória, porque em termos de Brasil, Josa, você é o meu bispo, o meu papa. Mas você não acha que, por exemplo, perante a atuação do menino Renan, da base do Palmeiras, que joga exatamente 3-5-2 e joga exatamente a mesma posição do Lianco, isso poderia ser favorável? Ou estou falando uma besteira gigante? Aceito Não, as palmatórias.
De jeito nenhum, seria uma ótima opção também. Acho que o Lianco no Palmeiras seria, sem dúvida nenhuma, um jogador muito interessante mesmo. Ali jogando com o Gomes, acho que daria muito certo também. E vejo o Lianco, inclusive, o próprio São Paulo, que hoje precisa ir de um zagueiro. No caso, o São Paulo precisa mais de um zagueiro pela canhoto. O Lianco consegue jogar como esse segundo zagueiro, né, que aqui no Brasil também chama de quarto zagueiro, né, mas na verdade é o segundo zagueiro. Né, o 3 ali é o primeiro zagueiro e o outro é o segundo zagueiro. Ele consegue também jogar pela esquerda, como zagueiro pela esquerda, apesar de ser destro, né, joga ali com o pé trocado, o faz até com sem muita diferença, né, de quando está ali no setor direito. Mas o São Paulo, na verdade, se tiver o mercado, deveria ir realmente atrás de um zagueiro canhoto, que foi o que o Crespo sempre pediu e que os dirigentes nunca entregaram. Não fosse por isso, acho que ele seria interessante até mesmo para essa equipe. Quer saber mais? Acho que no Galo ele também seria interessante, porque o Galo, sim, precisa de zagueiro nesse momento. O Galo o Cuca ainda precisa jogar com o Hever, né, porque não tem aí um zagueiro, ele não confia tanto no Rabelo assim. E acho que o Leandro também no Atlético Mineiro poderia ser um jogador interessante. Então a gente está falando do Galo, está falando do Palmeiras, está falando do São Paulo, até do São Paulo, de certa forma, e acho, a meu ver, hoje, que é uma equipe precisa demais de um zagueiro, contratar para outro zagueiro no Flamengo também. Então, é um jogador que seria muito interessante para alguns clubes do Brasil, até em função de não ganhar muita coisa. Né? Agora, André, sobre o Torino, voltando ao Torino, se você me permite, você acha que o Torino vai lutar pelo quê agora com o Illich no comando do banco de reservas? Você acha que o Torino consegue escapar de uma campanha parecida com aquela que teve no ano passado, que foi desastrosa, como você mesmo disse? Ou você acha que os sinais aí não são confusos em relação a isso, André? Eu acho que tem duas situações que precisam ser resolvidas. A primeira é do centroavante. Belotti, centroavante da seleção italiana, verdadeiro centroavante, o verdadeiro 9, né? Que com Juric, claro que terá uma situação bastante central, né? É óbvio. Né? E aí, nesse caso, eventualmente o Juric até jogaria, acredito eu, mesmo que no 3-4 1 ou 2, talvez no 4, no 3-4-3-3, no 3-4-3, maldita matemática. Os três com Piaca, que é a outra segunda situação que eu quero te colocar. Né? A gente conversou isso falando no vídeo do Genoa, né? O Jaca é hoje o Piaca, né? O Piazza, como se pronuncia de fato na língua original dele, é um jogador talentoso que foi comprado por 20 milhões pela Juventus, foi emprestado para a Fiorentina, foi emprestado para o Genoa, foi emprestado fora da Itália, agora volta para o Torino, fez a pré-temporada fazendo gol, trave, assistência, tá uma outra pessoa. Esses dois, lá na frente, são um perigo para qualquer clube, para qualquer time. Se o Belotti aceitar 3,3 milhões por ano de euro para permanecer como o grande ídolo, capitão, inclusive, do Torino, aí eu acho que, de fato, o Juric vai ter em mão alguma coisa bem a mais do que se ficar se salvando. O torcedor do Torino não merece, não aguenta mais essa lenga-lenga todo ano. Né? O Cairo, que é o dono do time, empresário do mundo da editoria, muito rico, mas também muito, me perdoem a palavra, cabeçudo, porque ele, de fato, sempre insiste em erros muito que os torcedores não aguentam mais. Se trata agora de pegar um treinador, e finalmente foi feito, e deixar ele nas condições de poder desenvolver um trabalho muito bom. Eu te digo, se o Torino confirma o Belotti, confirma o Piazza, o Torino vai ser entre as primeiras 10, com certeza. São jogadores de grandíssimo nível e com esse treinador eu acredito. Bacana. Só lembrando que existe um jogador chamado Miergin Voivoda, né, que é um jogador albanês. Na verdade, ele é kosovar de descendência albanesa e tem as duas nacionalidades, né? Então, o Voivoda, não há somente um Voivoda no Fortaleza, há também um Voivoda no Torino, que é o jogador que joga ali. São parentes, não? Pode ser, né? Ele joga ali. Voivoda, na verdade, Voivoda é um nome muito comum lá naquela antiga Iugoslávia, né? E aí ele joga como lateral e nessa equipe do Torino tem jogado como ala, jogava assim na temporada passada, jogador interessante também. Mas eu acredito que muito que esse Torino vai sim ter uma campanha melhor do que na temporada passada. Não pode ser pior, evidentemente, não dá. Foi por muito pouco que não caiu para a segunda divisão. E eu acredito muito, assim como você falou, acredito muito no Ivan Juric. Acho que sim, ele pode ser um treinador muito, muito interessante aí e fazer dessa equipe uma equipe
bem mais vencedora nessa temporada do que na temporada anterior, André. Sem dúvida. Eu acho que fizemos uma análise bastante completa, né? Aqui posso dizer assim, como se imagina hoje o Torino jogando, né? Com o novo goleiro Milinković-Savić, outro nome muito comum, né? Porque no campeonato italiano de Milinković-Savić tem 3, né? Tem aí o Bremer que fica no meio, né? Da zaga com Izzo e Buongiorno nesse caso, seria o Lianco, que joga também no Torino, tem jogado do lado esquerdo. E depois o Lukic de Mandragora, uma grande aquisição do ano retrasado na janela de inverno. O Singo e a Saldi são os dois laterais. E aí o Sanabria e o Piaca do lado e o Belotti na frente, ou o Sanabria atrás do Piaca e o Belotti. Isso me parece um time muito interessante, com algumas negociações ainda para vir. Vamos ver que o Torino, eu acredito, vai nos surpreender. Bom, meus amigos, então foi essa análise sobre o Torino, mais uma das equipes grandes, né? Porque é muito grande, sim, do futebol italiano. Né? O campeonato vai começar no próximo dia 23. E este canal, né, o Calcio Parlato, né, o canal do futebol italiano, vai repercutir muito tudo o que vai acontecer dentro de campo, as partidas, os resultados, o desempenho das equipes também dentro de campo, e sempre que possível apontar aí oportunidades de mercados para clubes brasileiros, como foi feito hoje neste vídeo. É isso, André. Valeu, André. Tchau, tchau.